porque estamos terminando o nosso dia, mais uma vez, ó Senhor Deus, aqui, em Assembleia Solene, Senhor Deus, no povo da aliança, ouvindo a Tua voz, ó Senhor Deus, cultuando, adorando ao Senhor, fazendo com que a Tua palavra, Senhor, assim, Senhor, fique mais firme e apegada aos nossos corações. Queremos Te agradecer por isso. E agora, nesse momento, que é um momento tão importante, Pai, um momento, Senhor, o ápice do nosso culto, Senhor Deus, na pregação da palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos dar entendimento, mostrar a Sua vontade para a vida da Sua igreja, para a nossa vida, para que vivamos, ó Pai, conforme as Tuas determinações, ó Pai, os Teus ensinamentos, para que possamos, ó Senhor Deus, como diz a Tua palavra, desfrutar daquilo que é agradável e que é bom e que vem da parte de Deus. Fica conosco, Pai, nesse momento de leitura, de exposição, que os nossos corações e as nossas mentes estejam voltadas, ó Senhor, para a palavra de Deus, e que toda a nossa atenção e preocupação nesse momento seja ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer através das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2. Agora a partir do verso 8. Nós temos aqui uma segunda seção do capítulo, né? Como está dividido aqui, nem sempre a divisão que nós temos na nossa Bíblia é uma divisão textual, né? Uma divisão do próprio texto, mas muitas vezes representa isso sim. E aqui nós temos no capítulo 2, a partir do capítulo 2, em especial capítulo 2 e 3, o modus operandi da igreja. Algumas coisas que Timóteo precisava ensinar à igreja para que eles colocassem em prática nesses momentos de culto, na vida ali particular, no andamento do povo de Deus. E eu vou ler do verso 8 em diante, e nós hoje vamos ficar somente com esse primeiro verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modesto bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade em homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Queridos, nós vimos que nos versos anteriores o apóstolo Paulo havia falado que as orações deveriam ser oferecidas em prol de todos os homens. E aí a temática do verso 1 até o verso 7 gira em torno disso, em torno dessa prática no culto público, incitando a igreja a orar pelas suas autoridades, a orar pelos nossos governantes, com o propósito que o evangelho pudesse ser proclamado, que a igreja pudesse viver em tranquilidade, como ele diz aqui, né, ter uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, ou seja, vivendo numa sociedade em que nós possamos, como crentes, como igreja de Cristo, desfrutar das bênçãos de Deus, uma vida de santificação e honra ao Senhor, e ser bênção também na nossa sociedade. E ao falar do proceder conveniente no culto público com relação à oração, e esse é o tema aqui, Paulo prossegue, nós vamos prosseguir indicando a disposição e o comportamento apropriado na oração pública. E nós vamos perceber aqui, que primeiramente ele fala da conduta dos homens e depois ele vai se referir à conduta das mulheres no culto público. Nós vimos, quando começamos o capítulo 2, que essas instruções são instruções claramente voltadas para o culto, para a maneira ou modus operandi da igreja cultuar,
ao Senhor e viver a vida como igreja, a vida eclesiástica, ela está traçada aqui em alguns pontos que são essenciais ali para a igreja de Éfeso e, consequentemente, para a nossa igreja também. A igreja de hoje, né, e de todos os tempos. Então, o verso 8 começa assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. E a primeira coisa que nós podemos entender aqui, perceber disso, que esse é um contexto de mandamento. Tá? Paulo não está dando conselhos à igreja. Paulo está dando mandamentos à igreja, pela autoridade apostólica dele. Tá? E essa autoridade, ela é representada nessa frase. Tá? Quero, portanto, que os varões... Nessa frase nós vemos aí Paulo exercendo a sua autoridade apostólica e dando diretrizes para o culto público. Ou seja, como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. E nesse caso aqui, como essas orações devem ser oferecidas. O contexto do capítulo 2 e 3 se torna muito claro, quando lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala, verso 14, escreva essas coisas esperando de ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como deve proceder na casa de Deus, que é coluna, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está mostrando aqui como deve ser o procedimento dos crentes no culto público, na vida da igreja. É interessante que esse verbo aqui, que é usado, né, que foi traduzido como quero, ele tem esse caráter, tá, de autoritativo. Tá? E essa palavra, no contexto ali do apóstolo Paulo, e até mesmo no judaísmo helenístico, transmitia uma nota de mandamento de autoridade. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o apóstolo Paulo descendo instruções para a igreja. E que instruções são essas? Normativas. Tá? E ele, como apóstolo, ele tinha essa autoridade. Era como se Cristo estivesse falando ali. Cristo falava por meio dele. Né? E nós temos vários exemplos na Escritura confirmando essa verdade. Não somente na vida de Paulo, por ser um apóstolo, como na vida dos outros apóstolos. E por isso eles foram levantados como tais. Porque a igreja iria surgir. E o fundamento da igreja era Cristo e os apóstolos. Ou seja, os apóstolos fundamentados na palavra de Cristo. Segundo Kistemaker, esse verbo nos mostra quem deve oferecer as orações no culto público. Simon Kistemaker, quando está expondo o livro de Timóteo, esse capítulo, em especial o verso 8, ele diz que aqui nós estamos vendo quem deve oferecer as orações no culto público. E é interessante nós recorrermos, e uma coisa que nós vamos fazer aqui hoje, pelo menos com esse texto, nós vamos tentar ser bastante técnico com relação a isso. É aquilo que eu falo, cada texto às vezes exige de nós uma postura, às vezes nós temos um texto bastante poético, uma narrativa, que nos existe uma postura interpretativa diferenciada, utilizando recursos diferenciados. E você percebe claramente que os textos poéticos eles são repletos de imagens, de metáforas e tal. Então a abordagem que nós temos que levar em consideração é levando em consideração essas coisas. Então não é fácil interpretar um texto bíblico. O texto aqui, nós vamos por um lado bastante objetivo, bastante técnico. Por quê? Porque vai ser importante nós entendermos aqui, até para tirarmos conclusões. Então você vê que Simon Kistemaker, que é o comentário que a gente usa, comentário do Novo Testamento, que a IPB usa, o comentário oficial que a IPB usa, ele afirma que com essas palavras Paulo está mostrando quem deve oferecer as ações no culto público. A chave linguística no Novo Testamento, o que é uma chave linguística? A chave linguística é um material um material didático, que vai mostrar como a determinada palavra ela se encontra gramaticalmente ou sintaticamente colocada no texto. Ele vai auxiliar na interpretação do significado da palavra, muitas vezes dando a tradução, servindo como um dicionário semântico
tá? Muitas vezes para mostrar o que aquela palavra ali ou aquela frase significa em determinado contexto ou naquele livro. E a chave linguística do Novo Testamento diz que o uso da palavra varão aqui, quero portanto que os varões, é utilizado para enfatizar as responsabilidades dos membros masculinos na congregação. É como se Paulo estivesse dizendo assim: uma vez que deve orar em favor de todos os homens, os homens devem fazê-lo de forma piedosa e santa. Mas ele diz assim: quero portanto que os varões orem em todo lugar. Orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Uma outra expressão interessante, para nós situarmos o que Paulo está falando aqui num contexto apropriado do livro, essa expressão em todo lugar. E ao contrário do que se parece, essa expressão se refere à adoração pública, ou seja, a oração na igreja na hora do culto público. É como se Paulo estivesse dizendo assim: isso é, em todo lugar que for pregado o evangelho, em todo lugar público. Essa expressão que Paulo usa lembra muito um texto de Malaquias, no capítulo 1, verso 11, que diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você vê Malaquias usando essa expressão, ele está dizendo o que nas entrelinhas? Em todo lugar é queimado incenso, ou seja, em determinado lugar, ou seja, em todo lugar se presta um culto a Deus. E é interessante porque você vai perceber que essa profecia de Malaquias vai se cumprir em Cristo, que os sacrifícios puros sejam oferecidos a Deus, não só na Judéia, mas também em toda a terra. E aí o livro de Malaquias está apontando para esse momento posterior, o momento de Paulo, em que o evangelho, em que a palavra de Deus não ficaria centralizada exclusivamente em Israel, especialmente ali no templo, mas em todo lugar. E essa expressão usada aqui é quase uma expressão técnica em todo lugar, para se referir ao culto, e contém o mesmo significado que temos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Qual é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui, está falando da igreja que se encontra em todo lugar, e que em todo lugar invoca o nome do Senhor. Então a ideia aqui é a ideia de culto. É a ideia de onde a igreja se reúne e cultua o Senhor. Matthew Henry, ele faz uma observação a respeito disso, e ele diz assim: nenhum lugar é impróprio para a oração, nenhum lugar é mais aceitável para Deus do que outro. E aí ele cita João capítulo 4, verso 21, quando o Senhor diz para aquela mulher samaritana que ia chegar um momento que a adoração não seria nem em Jerusalém, nem em Gerezim ao Senhor, mas se adoraria ao Senhor em todo e qualquer lugar, porque o Senhor estava procurando pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. Então ele diz assim: nenhum lugar é impróprio para a adoração, nenhum lugar é mais aceitável para Deus do que outro, mostrando esse aspecto universal do Evangelho, onde não mais, como no Velho Testamento, a palavra de Deus e o culto estava centralizado no templo. Aí ele diz assim: orem em todo lugar. Devemos orar em nossos aposentos, orar em nossas famílias, orar nas nossas refeições, orar quando estamos vigiando e orar em reuniões solenes, quer em lugares mais públicos, quer em lugar mais privado. E apesar da afirmação de Matthew Henry que está correta, que todo lugar é um lugar de oração,
O contexto aqui que Paulo está trazendo fala dessa prática da oração no culto público. Isso é muito claro no texto. Quando você pega o capítulo 3, verso 14 e 15, e vê Paulo dizendo assim: Timóteo, eu escrevo essas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É interessante porque observar aqui a demonstração de Paulo. Por quê? Porque ele vai chamar a nossa atenção para a postura na oração no culto. E é lógico que essa postura que devemos ter em oração é a mesma em todo e qualquer lugar. Se você está lá na sua casa fazendo a sua devocional, às vezes deitado, às vezes na rede, ou às vezes sentado na sua sala, aquela cadeira gostosa e tal, aí você está relaxado, a sua postura na oração tem que ter o mesmo princípio de uma oração pública, uma oração na igreja. O sentimento, a atitude interior, ela deve ser a mesma. Mas no culto público, ela tem um caráter peculiar. Quando nós oramos no culto público, essa oração tem um caráter peculiar, porque você não está em casa, você não está deitado na sua cama, você está na assembleia solene. Essa oração, ela tem um caráter peculiar, porque é uma oração feita no ambiente da assembleia, no momento em que Deus está com o seu povo em pacto, ali em comunhão, uma comunhão especial, diferenciada, porque ali ele está em união com o seu povo. E olha como esse caráter ele é descrito na Escritura. Abra 1 Crônicas, capítulo 6, verso 40. Eu não vou entrar em detalhes, mas percebam, porque essa oração aqui é a oração que Salomão faz quando estabelece o lugar de culto. E por mais que não tenhamos um lugar de culto como havia no Velho Testamento, fixo, e aquele lugar, somente aquele lugar poderia adorar, os sacrifícios só poderiam ser feitos ali, as cerimônias religiosas só poderiam ser feitas ali. Hoje nós não temos mais isso. Hoje o local de culto é aqui, mas foi lá em Niterói, pode ser em outro lugar, pode ser na casa de um irmão, a gente perde esse lugar, pode ser num terreno aberto, num terreno baldio, pode ser numa praça. A igreja se reuniu em culto, ali se torna um lugar de oração, uma casa de oração, a casa do Senhor, porque nós estamos presentes. Percebam esse caráter aliancista nesse aspecto. Lá em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos. Não? Eu acho que é a 2 Crônicas, dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Desculpa aí, queridos. 1 Crônicas, o texto que eu dei foi capítulo 6. Não, é 2 Crônicas então. Desculpa. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 40. 7, 15, 16. Diz assim: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E mais adiante, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15 e 16. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar,
porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É o povo de Deus reunido, é o povo da aliança reunido com Deus, num momento especial, num momento específico, num lugar ali que era um lugar exclusivo para essa adoração, lá no Velho Testamento. Hoje é quando o povo de Deus se reúne em culto a Deus. O Senhor está dizendo que Ele vai ouvir as orações do seu povo, e quando o seu povo clamar, Ele vai atender e perdoar os seus pecados. Isso porque nós estamos em uma reunião solene, nós fomos convocados para essa Assembleia Santa. E dessa forma, a nossa postura diante de Deus se agrava em nível de reverência e respeito. Kistemaker, ele comenta o seguinte, ele diz assim: tais orações devem ser oferecidas em todo lugar de culto público. Com frequência, uma grande sala na casa de um dos membros poderia ser usada para tal propósito. Provavelmente havia vários lugares de culto público em Éfeso. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Provavelmente havia vários lugares de culto público em Éfeso naquela região, naquele momento. Eu vou falar pessoalmente. Por quê? Porque muitas vezes eu trago aqui o que, é lógico que é a minha impressão da Escritura, mas o que outros falaram. Então você pega a Bíblia, você vai estudar, e você extrai dela o seu significado, a sua interpretação. E muitas vezes essa interpretação que eu trago aqui, apesar de ser minha também, porque analisei o texto e verifiquei que é realmente assim, é porque outros falaram a mesma coisa. Então eu não tenho necessidade de chegar e afirmar o que eu vou dizer aqui, porque isso é uma impressão minha. Se eu tivesse um comentário, tivesse que escrever um comentário, eu colocaria lá nesse comentário a minha impressão. Eu tenho a impressão de que o ato judaico de um lugar específico para a adoração possa ter permanecido ali de uma forma tácita no pensamento dos crentes judeus, como nós vemos o Senhor Jesus falando lá em João capítulo 4, versos 19 e 23, quando ele diz assim à mulher, quando a mulher diz assim ao Senhor Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O templo de Jerusalém era o local da adoração oficial, ali do povo de Deus. As cerimônias, as ofertas, os sacrifícios só poderiam ser feitos ali. Você tinha as sinagogas em lugares onde os crentes se encontravam, ou seja, os crentes judeus se encontravam, e que eles se reuniam em culto ali, mas não era o culto oficial. Era, vamos dizer assim, uma devocional. Por quê? Porque o sacerdote não estava presente, porque ali não era o lugar do sacrifício. Então eles se reuniam, eles liam a palavra de Deus, eles cantavam, eles oravam, mas o lugar do culto público era lá em Jerusalém. E o Senhor disse que um dia isso ia acabar. Porque Jerusalém, ou seja, o templo apontava para o próprio Cristo. Então eu tenho a impressão que quando Paulo fala isso, essa realidade está por trás, esse sentimento está por trás também, esses resquícios desse sentimento. E assim, eu creio que com essa expressão, Paulo esteja reafirmando e apontando indiretamente o aspecto universal da Igreja de Cristo em todo lugar.
E até mesmo, supostamente, não sei, hipoteticamente, não sei, desfazendo esse conceito que poderia ter ficado na mente daqueles irmãos, considerando como muitos hoje consideram que o culto só tem validade quando ele é feito na igreja local. Mas não é assim. É por isso que ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo está dizendo que aonde eles estiverem reunidos em culto, esse tipo de procedimento, de comportamento, de atitude, tanto externa quanto interna, devem estar presentes. Porque ali é a assembleia solene, é um culto estabelecido por Deus. E na continuidade do verso, ele diz assim: levantando mãos santas, sem ira e animosidade. E aqui nós temos o cerne da demonstração do apóstolo Paulo. Apesar do apóstolo Paulo falar de uma postura corporal diante desses homens diante da oração, o seu propósito era com uma atitude interior da alma. Ele diz assim: quero que os varões orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E essa era a postura corporal deles na oração. Quando eles iam orar publicamente, quando iam orar em favor da congregação, eles levantavam as suas mãos, e olhavam para os céus, como nós fazemos hoje, abaixamos as nossas cabeças e fechamos os nossos olhos. A postura deles na oração era diferente, tá? Essa postura corporal era uma posição clássica para a adoração na antiguidade, tanto entre os judeus, entre os pagãos e também entre os cristãos. Ou seja, ficar em pé, com braços estendidos e erguidos, com as palmas das mãos para cima. E Paulo está aqui mostrando que no momento da oração, a atitude interna do coração deveria ser essa. É interessante que Schumacher, ele, no comentário dele, ele fala sobre faz uma avaliação bíblica desses diferentes aspectos corporais reverentes na oração, que vão interpretar genuinamente sentimentos do coração. Então, eu não vou desenvolver isso aqui, mas vou dar alguns exemplos. Estar de pé indica reverência. A posição que está sendo apresentada no texto é um símbolo adequado de completa dependência de Deus e de humildade, de humilde esperança nele. Aí você tem a cabeça inclinada, como expressão externa de espírito de submissão, a posição de joelho, como muitas igrejas oram em determinados momentos, representando o quê? Humilhação e adoração, e assim vai. Mas a questão aqui, por mais que Paulo esteja mostrando que aquela igreja orava, e era um comportamento, vamos dizer assim, quase que cultural, como é nosso, às vezes nos levantar, fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças e orar. Paulo está querendo chamar a atenção da igreja para o interior. As mãos que se erguem devem ser santas, ou seja, devem ser mãos que não são contaminadas por delitos anteriores. É interessante porque essas expressões corporais, elas são extremamente indicativas, E Paulo vai mostrar que o gesto externo, pura e simplesmente, é fútil e até blasfemo, a não ser que o coração esteja livre de uma má consciência por causa do pecado. Porque não adianta você levantar, aí no nosso contexto, falar bonito, fazer uma oração bonita, e o coração, sentimentos no seu coração serem sentimentos pecaminosos. É fútil, é blasfema essa oração. Abre Isaías capítulo 1, verso 15. Nós vamos ver aí o profeta Isaías da mesma forma
Paulo aqui, Isaías lá atacando a crueldade dos judeus, os repreende por levantarem as mãos a Deus manchadas de sangue, ou seja, de pecado. É a mesma perspectiva que nós estamos vendo aqui. Ele diz assim: pois que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, a oração deles não tem valor. Por quê? Porque o coração deles está contaminado. A expressão corporal aqui é interessante, porque tanto o apóstolo Paulo quanto Isaías, a escritura de uma maneira geral, vai fazer a imagem da mão, uma metáfora para trabalho, para obra, para aquilo que alguém faz. A própria palavra manufatura vem de mão, manus, do latim, e tem essa ideia de trabalho com as mãos. Então Isaías, em razão do pecado do povo, os repreende. O profeta diz que Deus não vai ouvir as suas orações. Elas se tornam vazias, sem sentido, uma abominação para Deus. E é o que você vê claramente em Isaías capítulo 59, versos de 1 a 4 e os versos 12 a 14. Abra aí e leia comigo. Diz assim: eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos, olha a linguagem aqui que Isaías usa, estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, olha o comparativo, ou seja, o paralelo, e os vossos dedos de iniquidade, ou seja, contaminadas de sangue aí, se referem à iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confia no que é lulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Ou seja, uma atitude dessa diante de Deus em oração é nula. E pior, agride a santidade de Deus. Olha o que os versos 12 e 14 vão dizer, ainda em Isaías 59. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar, mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. No contexto do capítulo 1, ele vai dizer que ele não suporta mais esse culto, ele não suporta mais essa adoração, ele não suporta mais essas orações. Por quê? Porque a postura deles externa estava toda certinha, mas o seu coração estava cheio de iniquidade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. William Barclay, apesar de não ser um teólogo reformado, e alguém que for ler alguma coisa de William Barclay precisa ter a mesma postura que alguém quando vai comer um peixe muito delicioso, mas cheio de escama, cheio de espinhos, deve comer com cuidado, tirando as espinhas. Ele diz o seguinte: aquele que ora deve estender e levantar as mãos limpas, deve elevar a Deus mãos que não tocaram ou manipularam coisas proibidas. Isto não significa absolutamente que o pecador está privado do acesso a Deus. Significa que não há verdade das orações do homem que ora e logo sai a sujar as mãos com coisas proibidas, como se nunca tivesse orado. Isso não se refere ao homem que está nas garras de algum pecado, de alguma paixão, de algum hábito, lutando contra eles desesperadamente, mas sim se refere ao homem cujas orações são um mero formalismo, que ora e logo sai a viver como se nunca tivesse orado. A vontade de Deus aqui que Paulo está expressando é que em oração nós levantemos mãos puras, santas, não contaminadas do pecado.
lavadas na fonte aberta para o pecado e para a impureza, que o salmista no capítulo 26, verso 6 vai dizer: lavo as minhas mãos na pureza, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Quando Davi cita esse verso, ele faz aqui menção dos ritos de purificação, reprovando, e muito semelhante aqui o que Paulo está dizendo, aqueles que só procuram a purificação externa, negligenciando a verdadeira purificação e o propósito divino com isso, na instituição desse sinal externo, era fazer com que os homens de purificação se conscientizassem de sua poluição interna e assim estimular esses homens ao arrependimento. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui para nós. Quando estivermos orando no culto público, o sentimento do nosso coração, a atitude interna nossa, deve ser uma atitude de humildade, santidade e pureza. Eu não posso orar a Deus em qualquer lugar, mas estamos falando do culto público, com um coração que arde com o pecado, que se revolve no pecado. Isso é uma abominação diante do Senhor. Já seria em outro contexto. Ainda mais, é mais grave no culto público. Mas olha o que ele diz aqui: orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Apesar do adjetivo que o apóstolo Paulo aqui usa, santo, descrever uma ação piedosa, pura e limpa, de conformidade com o mandamento de Deus, e assim ele aponta, de certa forma, para toda e qualquer atitude contrária a isso, ou seja, orar diante de Deus no culto público com um coração impuro, mergulhado na hipocrisia do pecado. Parece, e o que Paulo deixa muito claro aqui, né, que Paulo está falando de algo particular da realidade de seus ouvintes, e não de uma forma geral. Quando ele diz, orar em todo lugar sem ira e animosidade. João Crisóstomo, um arcebispo de Constantinopla, um dos pais, considerados pais da igreja, né, do cristianismo primitivo, diz que Paulo aqui pretendia dizer que nossas mentes devem estar em paz tanto com Deus quanto com os homens, e consequentemente livre de toda e qualquer influência perturbadora, pois nada mais impede a oração sincera do que intrigas e desavenças. E por que isso? Porque Paulo está falando sobre isso. Porque as palavras usadas por Paulo aqui é ira e animosidade, que vão traduzir respectivamente sentimentos de raiva e disputa e contenda. Calvino, quando comenta esse texto, ele afirma que Paulo tinha em mente as animosidades, as disputas que procediam do ódio que os judeus sentiam em ter gregos em pé de igualdade com eles ali no culto. E aí suscitavam controvérsias sobre a realidade da vocação, do chamado dos gentios, chegando ao extremo de rejeitar esses homens e excluí-los na participação da graça. Por isso Paulo diz isso, ele deseja que essas dissensões desse gênero fossem evitadas para que todos os filhos de Deus, sem exceção, orassem juntos com um só coração. E aquele que ora não deve ter ira ou qualquer tipo de rancor em seu coração contra um irmão. E é lógico que o que Paulo está falando aqui, ele está apontando para um momento específico, o culto a Deus. Mas nós podemos levar isso tranquilamente para todos os momentos da nossa vida. Porque quando nós entramos na presença de Deus em oração, e no culto público isso se agrava, né, nós devemos estar puros, purificados diante dele. Porque se assim não for,
a nossa oração não será ouvida. Nós seremos rejeitados na nossa oração. E Deus pode tomar isso como blasfêmia, quando a atitude do nosso coração é uma atitude premeditada, quando estamos brincando da comunhão com Deus. Essas coisas são muito sérias. Nós não estamos lidando com homens, mas estamos lidando com o Senhor de todas as coisas. Aquele que é amor, aquele que é justiça e aquele que é santidade. E Ele exige de nós a mesma seriedade que Ele tem para conosco. E nós devemos isso a Deus, em todos os aspectos da nossa vida. E aí, no verso 9, ele diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, e não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Eu acho que uma das grandes dificuldades da liderança da igreja é aplicar a palavra de Deus da forma correta. E essa é uma coisa que nos é exigida. A gente olha a nossa vida, até ministerial, ou até de muitos irmãos, fiéis, que começaram o ministério, e que tiveram erros, por terem um conhecimento às vezes menor, não tão amplo, e tiveram a necessidade de reajustar sua prática, não somente de vida, mas sua prática de igreja, prática litúrgica, porque hoje conseguem ver aquilo que eles não conseguiram ver, às vezes por não terem alcance, por não serem ensinados nesse caminho, por não terem sido bem tutoriados, e aí começaram e erraram nesse processo. Por isso que é uma das coisas importantes no ministério, é que as pessoas que estejam indo para essas funções oficiais da igreja, eles tenham experiência, porque isso é um processo de vida que todos nós fazemos, mas para que nós erremos menos, porque estamos numa condição de maturidade. Então, já que eu estou maduro na fé, maduro na vida cristã, maduro na vida, e dou provas disso, eu posso ser um potencial líder de uma igreja, um presbítero, um diácono, um pastor, cada um na sua atividade. Por isso, nós escolhemos para essas funções crentes mais experientes. Por isso os presbíteros são os anciãos. Por isso os pastores, que são mestres, deveriam e devem ser aqueles que têm mais experiência na congregação, ou que mostram essa experiência para que possam assumir essas funções, porque eles vão dirigir outros. E aí você vê, muitas vezes, determinados jovens, muito jovens, aí começa, e aquela força, aquele impacto, um conhecimento intelectual, e aí começa, e a igreja começa a seguir, e aí cai aqui, cai ali, cai acolá, cai... E por que isso? Porque deveriam começar aqui, estão começando aqui. Não é à toa que a palavra de Deus diz que a liderança da igreja devem ser os mais experimentados. E qual é a experiência que nós vamos ver isso na segunda parte, quando falarmos do capítulo 3. A experiência vai estar atrelada à maturidade da vida cristã. Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que nós, como líderes da igreja, nós como pastores, estejamos ensinando a igreja a andar corretamente, a igreja a cultuar da forma correta,
sermos criteriosos, sermos cuidadosos, porque nós estamos lidando com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam aqui, ele diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modesto bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. O que a gente percebe aqui? Eu gostaria de chamar a atenção para essa expressãozinha. Por quê? Porque alguns comentaristas entendem que a expressão da mesma forma esteja se referindo também à oração. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma, as mulheres orando, seria o entendimento, da mesma forma, orando em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, no caso dela aqui, em traje decente e tal. Mas nós vamos perceber que a ideia aqui é outra. E eu quero trazer alguns comentaristas, que falam sobre essa expressão, ou seja, sobre a própria continuidade do texto. Calvino, por exemplo, diz que Paulo está falando aqui sobre instruções, sobre a maneira de como as mulheres devem se preparar para orarem corretamente. Um outro comentarista, J.N.D. Keller, que é aquele comentário de bolinha, diz que Paulo está definindo regras para roupas e o comportamento nas reuniões de oração. William Hendricks, que é o comentário, a gente pode dizer oficial da igreja, porque a igreja presbiteriana tem os comentários de Simon Kistemaker e William Hendricks do Novo Testamento. Eles são usados largamente nos nossos seminários e são indicados. Por quê? Porque são teólogos reformados. William Hendricks afirma que a expressão revela que Paulo está continuando suas observações em relação à conduta no culto público e não à oração. E que as mulheres, e aí num contexto mais específico, mais adiante, o seu comentário, ele diz que elas deveriam orar como Ana, que só no coração falava. Por que chamar a atenção para esse detalhe? Porque é um detalhe extremamente importante. Nós precisamos aprender como deve ser o procedimento no culto público, na assembleia solene. E aqui Paulo está chamando a atenção para esse momento específico, como Deus determina que se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. E no meio reformado, quanto à oração no culto público, nós temos algumas posturas de comportamento a partir do entendimento desse e de outros textos. Uma que é bastante conhecida no meio evangélico, que as mulheres e homens indistintamente oram na congregação. Ou seja, na hora do culto público, chama-se um homem ou chama-se uma mulher da congregação para orar. A outra posição é que somente oram os homens, excluindo as mulheres de orarem no culto público. E uma outra postura é que somente o liturgo, ou seja, o pastor ou o presbítero que estiver dirigindo a congregação, dirijam não somente a leitura, mas como as orações. Todo momento litúrgico é dirigido por esses homens, e a igreja responde. Nós já falamos desse caráter litúrgico, que é um caráter responsivo, discursivo, Deus fala e a igreja responde. E o liturgo, ou seja, aquele que está dirigindo a liturgia, ele dirige esse processo. Então, santa convocação, Deus chamando o povo vindo e respondendo essa convocação, orando, cantando, geralmente a gente canta, é o povo respondendo. Confissão de pecados, Deus chamando o povo ao arrependimento, o povo respondendo, confessando seus pecados. Os outros momentos também, como ação de graças, Deus mostrando a sua graça e derramando a sua graça sobre nós reconhecendo e agradecendo isso. A pregação, Deus falando ao povo, o povo ouvindo e
vivendo, praticando? A resposta. E é interessante por quê? Porque é algo essencial na vida da igreja. A liturgia, o culto público. A oração e toda a liturgia do culto público é conduzida pelos oficiais da igreja. E por quê? Porque só ele tem o munus de conduzir, só eles têm o munus de conduzir o povo de Deus à adoração. Eles são os líderes, os pastores da igreja, servindo Cristo aos crentes por meio dos seus ofícios. A gente serve a ceia. Por que são os presbíteros que servem a ceia? Por que não pode ser um jovem? Por que tem que ser os oficiais da igreja? Porque eles são os líderes. Porque eles são aqueles que oferecem a Cristo à comunidade por meio da pregação, por meio do seu ministério, por meio do cuidado, por meio do socorro, aí junta diaconal. Então, esses que passam simbolicamente a taça, e a igreja toma. Porque tem esse caráter. São eles, líderes da igreja, eles representam Cristo, eles oferecem Cristo. E a liturgia, no conceito reformado, ela é dessa forma. É conduzida pelos oficiais da igreja, por aqueles que foram vocacionados para servirem o povo de Deus, os pastores da igreja. Por isso eles dirigem o culto. E um culto só se torna culto oficialmente quando tem um ministro ordenado, um presbítero ou um oficial da igreja que esteja conduzindo o povo de Deus à adoração. Nós vamos perceber que nesse contexto, até onde foi possível, a igreja primitiva segue a ordem e a forma de culto que existia na sinagoga. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar a uma conclusão e a uma prática que nós já usamos aqui na igreja. E antes de, eu acho que mostrar essa prática que nós usamos aqui, apesar esses 3 comportamentos, diferentes que nós vemos no meio das igrejas reformadas, eu quero chamar a atenção dos irmãos para as evidências que nós temos aqui. Por quê? Porque qual é a nossa prática aqui na igreja? A nossa prática é que as orações, o culto é dirigido pelo pastor e o presbítero, e as orações só são feitas pelos oficiais da igreja. E por quê? Porque nós entendemos que o culto é representativo, que as orações que são oferecidas em prol da congregação. E no culto existe essa mediação, que o pastor, o presbítero, é aquele que faz essa mediação no culto, por meio de Cristo. Eles oferecem Cristo à igreja, eles oram em favor da congregação, eles pregam, eles ensinam, eles servem, eles conduzem. E eu quero trazer vocês aqui para as evidências textuais. Por exemplo, a primeira, o uso do vocábulo varão, que, como diz a chave linguística, vai enfatizar as responsabilidades dos membros masculinos na congregação. De que Paulo está aqui se referindo ao culto público, ou seja, à assembleia solene, e não a qualquer outro ajuntamento, uma devocional, um grupo de estudo, uma reunião de oração, mas ao culto público, como nós conseguimos entender pelo uso da palavra que o apóstolo Paulo faz em todo lugar, e pelo próprio capítulo 3, verso 14 e 15. E que nessa assembleia os ministros e oficiais da igreja são instituídos para oficiarem no culto público. Somente eles podem fazer isso, somente eles podem oficiar no culto público. E usa-se a expressão licenciado para aquele que prega, ou para aquele que está em fase de teste. Seminaristas,
ou aqueles que terminaram, porque ninguém tem a autoridade de subir ao púlpito da igreja, no culto público, e pregar. Somente um ministro ordenado, somente um oficial da igreja. No Novo Testamento, nós percebemos essa mesma ordem lá nas sinagogas judaicas. E você tem esse paralelo do culto do Novo Testamento, da igreja primitiva, muito semelhante ao culto da sinagoga. Lá em Lucas capítulo 4, verso 18, nós temos uma situação em que o Senhor Jesus, ele adentra uma sinagoga, e aí entregam para ele o livro da lei e ele lê. Eles só faziam isso com pessoas que eram líderes religiosos. O líder da sinagoga só entregava a palavra a alguém que ele reconhecia como alguém que tinha autoridade para pregar ou para falar. E provavelmente o Senhor Jesus, ele é chamado de mestre. Porque naquele tempo nem todos poderiam ensinar como mestres. Então provavelmente o Senhor Jesus, ele segue essa caminhada eclesiástica até um certo momento, que é o momento que ele começa a desenvolver o seu ministério. Tanto que naquele texto de Atos, quando se referem a Pedro e aos seus que pregavam a palavra com intrepidez, eles chamaram eles de homens iletrados e incultos. E aí a gente olha o texto assim, pensa que eles não sabiam ler nem escrever. Não é isso. É que eles não fizeram parte de escolas rabínicas. Então eles não tinham autoridade para ensinar, E eles viram aquela proeminência, aquela firmeza, aquela certeza, aquele conhecimento da Escritura, e dizem assim, como é que esses caras que são iletrados, ou seja, eles não frequentaram uma escola rabínica e falam essas coisas? Por quê? Porque na sinagoga era assim. Quando alguém chegava, se aquela pessoa fosse um líder, ou se fosse reconhecido pelo líder da sinagoga como uma pessoa que podia instruir um mestre, ele dava a palavra, e ele lia e ensinava ou pregava ali naquele contexto. Diante dessas evidências, eu me sinto inclinado a restringir a direção do culto público na leitura, nas orações, e até os nossos manuais e também as nossas confissões vão mostrar isso. Eu me sinto inclinado a restringir a direção do culto público em todos os atos litúrgicos, na leitura e nas orações que são corporativas, à liderança da igreja. Ou seja, alguém que está orando representativamente pela congregação, tomando a direção em todos os atos litúrgicos. E eu restringo isso aos oficiais da igreja, sejam eles em atividade ou não. Então, em geral, eu chamo esses homens para orarem no meio do povo de Deus. Por quê? Porque na sua função, no seu ofício, estando ele em atividade, como chama, disponibilidade ou não, eles representam a Cristo, porque foram eleitos, e por mais que não exerçam essas atividades na igreja, porque não foram eleitos na igreja local, o munus permanece. Por que eu estou falando isso? Bom, o contexto me obriga a dizer isso. É porque nós temos muitas coisas por aí. Nós temos igrejas que não são assim, criteriosas nesse sentido, e que no culto público permitem que qualquer pessoa leia a Bíblia, que qualquer pessoa ore, que qualquer um pregue. No contexto da nossa igreja, até a mulher está pregando. E a questão aí não é demérito nenhum, que nós vamos ver isso, é ordenança. No culto público,
Quem é apto para oficiar são aqueles que foram vocacionados e chamados para isso. E todo momento litúrgico, ele é representativo. E se ele é representativo, se a congregação está sendo representada, e ela em toda a liturgia porque se é uma liturgia cristã ou uma liturgia reformada, ela tem esse caráter representativo, dialogal, é Deus falando e o povo respondendo. E quem é que representa Deus aqui? Não porque nós somos Deus, não. Mas quem tem esse caráter, quem se imune? Os oficiais da igreja. Eu me sinto inclinado a somente chamar essas pessoas para orar. Se eu tivesse aqui que chamar alguém para ler a palavra de Deus, às vezes na leitura continuada, eu chamaria ou um diácono ou um presbítero. Por quê? Porque entendo que a Escritura ela é criteriosa nesse aspecto. William Hendricks, em seu comentário, ele sugere que a ênfase de Paulo à igualdade dos sexos em Cristo pudesse ter levado alguns a pensar que a participação espiritual da mulher no culto público implicaria uma mudança de sua posição no culto. E nós vamos perceber que não. Contexto ali do apóstolo Paulo, é lógico que em algumas circunstâncias, nós vamos ver isso. A igreja era uma igreja que estava se formando. Muitos convertidos estavam vindo do mundo gentílico, e a prática no mundo gentílico era completamente diferente da prática no meio do povo de Deus. E havia ainda os mestres, ou seja, os falsos mestres, que apresentavam ideias errôneas com relação aos papéis, tanto do homem e da mulher no meio da igreja. Não é muito diferente do que nós temos hoje. Antigamente, as mulheres não tinham parte no serviço na sinagoga, elas não podiam ser vistas. E não lhe era permitido participar do serviço na sinagoga. No mundo gentílico, a mulher na religião, o lugar da mulher na religião era baixo. As mulheres religiosas, em geral, eram prostitutas cultuais. E segundo William Barclay, a mulher grega respeitável levava uma vida de fechamento. Vivia em suas próprias habitações, nas que ninguém podia entrar, salvo seu marido, nem sequer estava presente nas refeições, nunca aparecia sozinha na rua, nunca ia a uma assembleia pública, e menos ainda falava ou tomava parte ativa em tais assembleias. Na igreja primitiva, entretanto, elas eram extremamente ativas, auxiliando o trabalho e o desenvolvimento da igreja. Então há uma mudança. Mesmo porque a visão que Paulo critica muitas vezes, quando vai falar do homem e da mulher, era uma visão distorcida dos judeus. Não era uma visão bíblica, que não levava em consideração a mulher, que muitos rabinos diziam que ela nem tinha alma, e outras coisas mais que não vale a pena trazer aqui. Todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre a mulher, ela fala do aspecto honroso que a mulher representa na criação e na igreja. E nesse contexto, e por isso a necessidade de Paulo deixar claro que não é uma coisa nem outra. Não é privá-las como elas eram privadas. No templo existia, os homens oravam somente, existia o lugar das mulheres, que era em torno do templo. Somente os homens entravam no templo. E elas ficavam junto com os gentios. Aqueles que queriam participar e podiam participar do culto no Velho Testamento, no templo. No Novo Testamento, há uma mudança radical com relação a essa visão. Não porque a visão passada fosse essa, mas a distorção do que era a atuação da mulher como auxiliadora do seu marido e na igreja. E nesse contexto a gente pode citar as mulheres que acompanhavam Jesus
e posteriormente os apóstolos em suas jornadas missionárias. Priscila, esposa de Áquila, que juntamente com eles, depois de verem aquele discurso inflamado, chamaram aquele jovem pregador, e conversaram, os dois juntamente, a respeito das coisas que ele havia falado. Evódia e Sintique, que se esforçaram, como a Escritura diz, com Paulo no Evangelho, lá no capítulo 2, verso 3, apesar de estarem ali em discordância. As 4 filhas de Filipe que profetizavam, as mulheres mais velhas de Tito 2 que ensinavam as mais novas, Lóide e Eunice, citadas pelo apóstolo Paulo, avó e mãe de Timóteo, Lídia, que hospedou em sua casa a igreja ali se reunia na casa de Lídia, e muitos nomes de mulheres mencionadas por Paulo em Romanos capítulo 16. Se você abrir aí, você vai ver no capítulo 16, Paulo saudando muitas irmãs. Por quê? Porque o tratamento que a Bíblia sempre deu às mulheres, mesmo em épocas em que elas eram desprezadas, sempre foi honroso e compatível com a criação divina. Entretanto, as atividades no culto público, de dirigir a congregação, seja na leitura, nas orações e na pregação, e nós vamos perceber que a direção do culto está relacionada, está atrelada à autoridade que se tem na igreja, ou seja, autoridade porque a liderança. Todas essas coisas estavam atreladas ao munus do ofício. E aí, sendo incompatível com o que Paulo está dizendo aqui, a mulher exercer alguma atividade no culto que estivesse ligada a esse caráter. E não somente a mulher, qualquer outra pessoa. É lógico que Paulo está falando de uma situação específica. Mas qualquer pessoa que não exerça liderança na igreja de Cristo, ela não pode assumir esse lugar no culto público, porque a assembleia é solene. Nós não estamos falando de uma escola dominical onde colocamos muitas vezes pessoas que não têm a formação teológica, não foram vacacionados, não são presbíteros, mas estão se preparando para isso. Em grupos, às vezes, nas reuniões familiares, e até é uma maneira de você despertar a liderança, colocando homens e mulheres juntamente. Mas no culto público, essas atividades que são exercidas aqui, que são atividades corporativas, elas devem ser exercidas somente por aqueles homens que foram chamados para isso. É incompatível com o culto cristão a mulher exercer uma atividade no culto que estivesse ligado a esse caráter de autoridade, de liderança. E é interessante que a Bíblia vai restringir a participação da mulher na liderança da igreja. Mas vamos também perceber que a liderança da igreja foi dada aos homens como cabeça, mas também não são todos os homens que podem assumir esse munus, somente os que foram vocacionados para tal tarefa. E assim, no culto público, homens e mulheres participam da mesma forma, mas os cargos de liderança são dados aos homens vocacionados por Deus e que em seus ministérios são auxiliados por suas esposas. Por isso que quando Paulo vai falar a Timóteo sobre o presbítero, sobre o diácono, ele tem um adendo ali sobre as mulheres. Por quê? Porque eram diaconisas? Não. Porque na escolha de um presbítero, na escolha de um líder, Paulo está dizendo, a Escritura está dizendo que você não tem que olhar somente para o homem, mas olhar também para aquela que vai auxiliá-lo na sua tarefa. Ela não é diaconisa, ela não é pastora, ela não é presbítera, mas ela é esposa deles. E da mesma forma que os apóstolos e o próprio Jesus era acompanhado no seu ministério por mulheres,
essas mulheres acompanham os seus maridos nas lidas desse ministério. E aí, queridos, nós percebemos que, diferente do que nós tínhamos de forma distorcida no meio judaico, no Novo Testamento nós não temos isso. As mulheres participam ativamente das atividades da igreja, participam do culto. Esses dias eu estava lendo uma reportagem que recebi no WhatsApp. Em Brasília, uma igreja foi disciplinada pelo presbitério porque colocou uma mulher para pregar. E uma repórter, não sei de que jornal, estava criticando, dizendo que as mulheres foram excluídas da participação da igreja, fazendo uma matéria sobre isso. E aí eu fui ler a matéria, né? E até que ela foi coerente, porque ela falou que a igreja foi disciplinada por um presbitério porque colocou uma mulher para pregar no culto, né? E aí foi essa igreja repreendida, né? E a matéria, ela era capciosa e mentirosa, porque não estava sendo vedado, proibido, ou a igreja não foi disciplinada porque uma mulher estava participando do culto, porque todos aqui participam igualmente, homens e mulheres. Recebem a ceia, oram com aquele que está conduzindo a oração, cantam juntamente, e todos os atos de culto que os homens fazem, as mulheres também fazem. Não há diferença. Mas a liderança só pode ser assumida por homens vocacionados. É o que nós vamos falar aí nas próximas exposições. Porque Deus assim estabeleceu. Não existe mulher presbítera, não existe mulher pastora, não existe mulher diaconisa. Por quê? Porque esses são cargos de liderança na igreja. E as mulheres, elas auxiliam e trabalham em todas essas frentes. Então, juntamente com os homens que não são presbíteros, que não são pastores e que não são diáconos. Eles não deixam de auxiliar e de exercer essas atividades na vida da igreja, sendo direcionados pela sua liderança. Mas o munus, a função, está atrelada àqueles que foram escolhidos por Deus. E aqueles aos quais a Bíblia indica que nós devemos colocá-los nessa função. Nós vamos falar sobre isso quando formos falar do verso 11 em diante. O porquê que as mulheres não podem exercer, falando de uma forma técnica, cargos eclesiásticos na igreja de Cristo. Porque elas não podem ser presbíteras, porque elas não podem ser pastoras, porque elas não podem ser diaconisas. E a criação vai dizer claramente, a função delas é de auxiliadoras. A liderança nessas funções foi dada ao homem. A mulher é colocada como auxiliadora idônea. Esse é um tema extremamente importante. Extremamente importante. Porque muitas vezes nós estamos tendo comportamentos errados no culto. E que nós precisamos fazer aquilo que é certo. Eu não estou dizendo que igrejas que agem dessa forma estão debaixo da maldição de Deus. Se fosse assim, todos nós estaríamos roubados. Porque não existe igreja perfeita. Não existe. A gente sempre vai falhar, vai errar em alguma coisa ou outra na nossa prática de vida cristã e na nossa prática eclesiástica. Mas nós temos que estar com os nossos olhos atentos à palavra de Deus para consertar essas coisas e cada dia mais nos tornarmos perfeitos diante do Senhor. Eu sei que nós temos visitantes aqui de outras igrejas,
Aí eu não sei qual é o conceito que os irmãos têm. Essa é uma prática que nós temos aqui na igreja já de muito tempo. Vira e mexe eu toco nessas questões, e hoje eu estou falando sobre isso porque o texto em si me dá essa direção. Mas isso não quer dizer que as igrejas que não ajam dessa forma, igrejas, por exemplo, que as mulheres oram na congregação no momento do culto público, como eu participei de várias igrejas que eram assim, sejam igrejas amaldiçoadas, e aí você vai chegar na sua igreja e vai dizer, porque o pastor disse isso, não, isso está tudo errado, está tudo errado. Não é assim que as coisas funcionam. Até um tempo atrás tínhamos práticas que hoje nós vemos que não são apropriadas, e a gente vai se aperfeiçoando. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa procurar na Bíblia o entendimento correto para isso. Por quê? Porque existem exageros. Aí você vê gente dizendo aí que mulher não pode orar nem em casa. Não pode orar nem em casa. Não pode orar em reunião tal. Não pode fazer isso, não pode fazer... A Bíblia não diz isso. Entende? A Bíblia não fala isso. E quando você olha a congregação como um todo, você não vê diferença nenhuma. A única distinção que há é entre a liderança. Mas um homem e uma mulher que estão sentados aí na congregação, eles participam do culto da mesma forma e servem da mesma forma, independente do seu sexo, da sua condição. E isso é um assunto muito importante no nosso tempo hoje. Por quê? Porque nós estamos impregnados com um pensamento feminista, como eu acabei de mostrar aqui com relação a essa reportagem que eu vi, de Brasília, Distrito Federal. Eu li essa reportagem. Por outro lado, você tem igrejas que se dizem reformadas, e até igrejas que não são reformadas, que a mulher tem que entrar na igreja de roupa assim, roupa tal, colocar véu, ela não pode orar nas reuniões da igreja, ela não pode fazer, tem que ficar calada, tem que calar. É o outro extremo. E nós não podemos assumir extremos que a Escritura não nos coloca. Quando dizemos que somente quem pode assumir a liderança da igreja são homens, é um extremo, mas é um extremo no contexto de hoje que a Bíblia estabelece. Não sou eu. Não é um contexto social. É Deus, Criador de todas as coisas. E nós precisamos nos conformar a isso e sermos lembrados, porque a nossa mente está sendo moldada nesse mundo. E nós, por mais que sejamos zelosos com a palavra de Deus, nós estamos vivendo num mundo em que todos estão andando numa direção, e numa direção completamente contrária à direção da palavra de Deus. E às vezes nós ficamos nesse meio dizendo assim, para onde eu vou? Mas todo mundo está fazendo assim, mas será, poxa, aquele homem, ele é um homem sério, um homem crente, poxa, a igreja dele, eles estão andando dessa forma, mas se nós formos nos guiar por homens, nós vamos nos perder. O nosso guia é a palavra de Deus. E pode ser que no nosso desejo de fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, eu esteja me excedendo. Mas eu conto com a graça e com a misericórdia do Senhor. Alguns vão olhar para mim e vão dizer assim, você é muito radical. Aqueles que permitem que mulheres e homens indistintamente orem no culto público. Outros que dizem que somente os líderes, ou seja, somente o liturgo pode fazer as orações, pode conduzir todas as coisas, vai dizer que eu estou sendo liberal demais. Eu estou supondo,
Mas eu creio, eu penso que a minha postura é uma postura cuidadosa, e uma postura que protege tanto a congregação quanto nós, líderes, de não nos excedermos na nossa prática litúrgica. E contar com a graça e misericórdia de Deus para conduzir as nossas vidas. Porque o culto público é extremamente essencial na vida da igreja. E ele está diretamente atrelado ao dia do Senhor. Quando nós distorcemos o culto público, nós estamos criando uma confusão. É só você ir em determinadas igrejas e perceber como é a liturgia deles. E como as coisas estão completamente descontroladas em determinadas igrejas. Por não serem criteriosos com essas coisas. E nós precisamos contar com a graça e a misericórdia de Deus para estar nos dando sabedoria, capacidade, para podermos extrair da palavra de Deus o que realmente ela está nos dizendo. E que, se percebermos que aquilo que estamos fazendo é errado, voltarmos atrás e consertarmos tudo aquilo que fizemos pelo entendimento errado ou desconhecimento daquilo que hoje para nós é claro e cristalino com relação à palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer